Gálatas capítulo 5, nós vamos ler versículo 22, a partir do versículo 22. Lembrando que nós começamos esses estudos na segunda-feira, falando do fruto que agrada a Deus, um fruto espiritual, mas também um fruto prático. Falamos também na terça-feira que o Espírito Santo nos capacita a cumprir a lei do amor, e ontem, quarta-feira, o Espírito Santo nos capacita a vencer a carne. E hoje nós vamos falar então deste poder, desta capacidade que o Espírito Santo nos dá de produzir frutos. O Espírito nos ajuda não somente a vencer o mal, a vencer a carne, a não praticar as obras da carne, mas Ele nos ajuda também a produzir, ou Ele mesmo produz em nós do seu fruto, o fruto do Espírito. Versículo 22, Gálatas capítulo 5, diz assim a palavra do nosso Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Verso 25: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiciosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Deus continue nos abençoando e nos ajudando. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós mais uma vez nos entregamos nas Tuas mãos. Confessamos, ó Pai, quanto precisamos do Teu auxílio, da Tua direção, da Tua instrução. Obrigado porque o Senhor tem prazer em nos ensinar, em nos instruir, em nos aconselhar segundo a Tua palavra. Ó Pai, fala aos nossos corações e dá-nos entendimento, abre os nossos olhos, para que possamos ver a importância da ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Oramos assim, tudo entregando às Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Irmãos, uma coisa é vencer a carne, uma coisa é detestar as obras da carne e não praticar a perversidade, a maldade e tudo aquilo que está relacionado com a velha natureza. Mas outra coisa bem diferente é praticar o bem, é produzir este fruto do Espírito, é ter um caráter cristão, sermos de fato semelhantes ao nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Alguém que está naquele extremo que nós já pensamos, no legalismo, ele pode se gabar, ele pode se gloriar de que nunca cometeu um adultério, de que nunca cometeu um homicídio. Ele pode criar regras na sua vida que o levem a não fazer uma ou outra coisa, mas eles nunca vão poder vislumbrar nas suas vidas as graças que o Espírito Santo pode produzir. Este fruto que se mostra em 9 aspectos aqui, essa ação poderosa desta pessoa bendita e divina, o Espírito Santo. O legalista, ele pode falar de coisas externas, mas ele não traz este caráter, esta graça que o Espírito Santo quer realizar em nosso caráter, em nossa vida. Uma vez eu li num artigo e o autor dizia assim: o homem de negócios, independente do seu caráter, tendo ele recursos financeiros, ele entra nos negócios, ele faz sociedades, ele tem com que negociar. As pessoas não se importam com o seu caráter. Ele tendo dinheiro, ele vai fazer parte daquele mundo de negócios. O cristão, a sua única moeda de negócios é o seu caráter.
no mundo espiritual, na vida cristã, se você não tem caráter, o que você tem? Como você vai servir a Deus? Como você vai agir na proclamação do Evangelho? Como você vai pastorear? Se você não tiver, então preserva este bem e deixa o Espírito Santo transformar, agir na sua vida, te dando um caráter semelhante ao caráter de Cristo Jesus. Esta nova vida que Deus nos deu, ela não deve ser caracterizada somente por uma bondade negativa, uma bondade de alguém que não faz o mal. Ele não faz o mal, ele nunca prejudicou ninguém. Essa nova vida, ela deve ser caracterizada por homens e mulheres que fazem o bem, que não fazem o mal, que detestam o mal e que fazem e que revelam em si mesmos e que mostram ao mundo coisas boas. E é disso que se trata o fruto do Espírito. Nós precisamos permitir que o Espírito produza em nós o seu fruto. Os homens precisam ver em nós as qualidades divinas. Nós precisamos ver uns nos outros qualidades divinas. Nós precisamos ver uns nos outros essa nova vida que Deus nos deu. E assim servir uns aos outros e cooperar uns com os outros. Quero pensar um pouquinho no contraste entre obras e frutos, que é algo importante aqui. A indústria, ela pode produzir alguma coisa, ela pode gerar produtos. Uma máquina é capaz de produzir em série um determinado produto, uma determinada peça, um determinado objeto, mas uma máquina não produz fruto. Fruto vem de uma árvore, vem de algo que está vivo. E é interessante isso. As obras da carne vêm daquilo que está morto. Qualquer um pode produzir. Mas o fruto do Espírito, somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que têm vida em Cristo Jesus. Gálatas 5:25, não é? Se vivemos pelo Espírito, se fomos de novo nascidos pela água, pela palavra, pelo poder do Evangelho e pelo convencimento do Espírito Santo, que um dia nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque nós não acreditávamos, da justiça porque Cristo foi recebido por Deus, a pedra rejeitada pelos homens foi recebida, o sacrifício foi aceito. Deus é justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. Do juízo, porque o diabo já está condenado. O Espírito abriu os nossos olhos, o Espírito nos convenceu destas coisas, o Espírito nos deu vida, nascemos de novo. Então, agora sim, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quando nós pensamos em obras, é aquilo que traz esforço, cansaço, né? O que nós podemos realizar com as nossas forças, com a nossa capacidade, com aquilo que somos por natureza. Mas quando nós pensamos no fruto, é algo que vem dos céus, é algo agradável, é a beleza de Deus em nós, é o perfume de Deus em nós, é a mente de Cristo. Você consegue ver a diferença aí? Imensa! Há uma diferença imensa entre obras da carne e frutos do Espírito. Mas muitas vezes nós queremos camuflar as obras da carne e chamar de coisas espirituais, ou de coisas que têm a ver com a igreja, com a obra de Deus. Nós precisamos identificar estas coisas. O fruto tem essa ideia de beleza, o perfume de Cristo, a imagem do Senhor Jesus sendo vista e revelada em nós. As obras são mortas, o fruto é vivo. Gênesis 1:11. Nós até já mencionamos essa ideia. O fruto
produz mais frutos. E disse Deus: produz a terra relva, ervas e tem semente, e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies deem fruto, que tenham em si semente sobre a terra. E assim foi. Então, um fruto, ele tem em si a semente, que pode gerar outra planta e pode gerar mais fruto. Às vezes nós não consideramos isso, mas é uma verdade inegável. O amor gera mais amor. A palavra branda o homem furioso se acalma. Tem um ditado que a gente sempre ouve, né? Gentileza gera gentileza. E nós só podemos vencer o mal, diz a Bíblia, com o bem. Nós nunca vamos vencer o mal com mais mal, mas nós vencemos o mal com o bem. Alegria ajuda a produzir mais alegria e assim por diante. Quanto mais o Espírito de Deus agir em nós, nós vamos ver mais frutos. O texto que nós lemos no primeiro dia lá de João, capítulo 15, olha o que diz com relação desta produção de frutos. Vai lá na sua Bíblia então, João 15, versículo 2, versículo 5 e o 8. Assim disse o Senhor, falando de si mesmo, né? Ele era a vara, o Pai era o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. Ele continua: toda a vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Este é o versículo 2. Versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, nós podemos dar fruto, dar mais fruto e dar muito fruto. À medida que nós permitimos que o Espírito de Deus possa agir, nós vamos dar fruto, mais fruto e muito fruto. E quando o Pai é glorificado? Quando nós damos muito fruto. Quando de fato é visto em nós o caráter, a pessoa bendita de Jesus Cristo. E os homens verão as suas boas obras e glorificarão ao Pai, a Deus que está no céu. Bom, o Novo Testamento ele fala de algumas coisas, ele chama algumas coisas de fruto, vários tipos diferentes de fruto. Eu vou mencionar alguns. Por exemplo, uma pessoa salva, e eu quero deixar o texto também, Romanos capítulo 1, versículo 13 a 15. Não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes propus visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido. Mas para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Ele queria conseguir algum fruto entre os irmãos. Então, quando através da pregação, do poder do Evangelho, Deus escolheu a loucura da pregação para salvar aqueles que creem, quando há um resultado, quando há salvação, nós falamos ali tem um fruto de salvação, para conseguir algum fruto entre vós. Ele diz: eu estou pronto a anunciar o Evangelho. Então, pessoas salvas são um fruto entre os irmãos. Uma vida de santidade também é chamado de fruto. Romanos 6 e 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto em santidade, ou para a santidade. Então, quando nós vivemos uma vida santa, e ele diz, e por fim, a vida eterna, isso é um fruto.
uma vida de santificação, uma vida de santidade, uma vida, como nós consideramos ontem, de alguém que sente a culpa do pecado, que chora, que tem um coração contrito, que confessa, que abandona. E existe a santidade posicional, somos santos em Cristo, lavados, perdoados, redimidos, filhos de Deus. Mas existe uma santidade, uma santificação prática, diária, constante. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós temos essa luta. E ele diz então, o fruto para a santificação. Livres do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação. As boas obras também são chamadas de fruto. Colossenses 1:10 diz assim: para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. As boas obras, elas são o resultado da salvação. Nós sabemos bem, as boas obras não salvam, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Nós já citamos isso esses dias. Então, a salvação, ela é um resultado, as boas obras, são o resultado da salvação. É uma manifestação de que de fato eu tenho nova vida. Em Cristo eu posso e devo produzir boas obras, realizar boas obras. E ele está dizendo: estas boas obras em Cristo, estas boas obras em conformidade com a vontade de Deus, em conformidade com a instrução da palavra, em conformidade com a doutrina, estas boas obras feitas pela fé são um fruto. Devemos frutificar em toda boa obra. Hebreus 13:15 diz: por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto de lábios que continuamente confessam o seu nome. O louvor é considerado como um fruto. O sacrifício de louvor, a adoração, o reconhecimento de quem Deus é, o reconhecimento daquilo que Ele fez por nós. Salmo 103: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmo 104: devemos bendizê-lo por quem Ele é, pela sua grandeza, pela sua santidade, pela sua pureza. Mas ele está dizendo de lábios que continuamente confessam o nome do Senhor. Não são lábios que apenas nas reuniões de adoração, na ceia do Senhor, ou nas reuniões no tempo de louvor, proclamam o nome de Cristo, proclamam o Senhor como Deus, como soberano, e adoram a Deus em momentos específicos. É o sacrifício, ou é o fruto de lábios que continuamente Cristo está no coração e na boca daqueles que amam ao Senhor e daqueles que estão cheios do Espírito Santo. É o nosso assunto. Lábios que continuamente professam o nome do Senhor. Irmãos, nós que frutificamos, ou aqueles que frutificam desta maneira, reconhecem Deus, reconhecem o Senhor Jesus, reconhecem a sua palavra em todos os seus caminhos. Tudo o que vamos fazer, o Senhor está ali, porque senão não tem razão. Não tem razão. A minha filha mais velha, que hoje está com 17 anos, assim que nós voltamos para Uberaba, em 2009, vou lembrar a idade que ela estava na época, mas estava mais nova, e pela graça de Deus nós compramos uma casa e nós queríamos começar ali reuniões com crianças e depois o evangelismo, e graças a Deus hoje há uma igreja reunindo naquele lugar. Somos 30 irmãos na comunhão ali no Beija-Flor, reunidos na nossa casa, na garagem.
E quando nós compramos, ou olhando ali, né, a casa, e depois de pegar a chave, eu falei ali, né, nesse muro, bem do lado do portão, eu vou colocar um versículo da Bíblia, um versículo evangelístico. E a minha filha, ela me cutucou e falou: pai, por que você tem que pôr versículo em tudo? Porque eu reconheço Deus em todos os meus caminhos. Porque Ele tem que ter lugar. Porque se não há razão de vivermos a nova vida se o Senhor não está conosco. Então, o fruto de lábios que continuamente professam este nome. Então, estas coisas são chamadas na Bíblia de algo que vai frutificar: a salvação, a santificação, boas obras, louvor, fruto de lábios que confessam, que continuamente confessam o nome do Senhor. Aqui em Gálatas 5, então nós temos uma referência de fato ao caráter do cristão. Não é uma pessoa salva, não são as boas obras, mas é o caráter. O que é o caráter, gente? Irmãos, o que é o caráter? O que caracteriza o seu caráter? Como você age e como você reage a tudo que está à sua volta, a tudo que acontece. Isso é caráter. Certo? Então, esses aspectos do fruto falam do nosso caráter. Como que nós vamos agir e como que nós vamos reagir a tudo aquilo que acontece ao nosso redor, a todos os relacionamentos, às intempéries, aos problemas, às dificuldades, às calamidades, às tormentas, as coisas que nós podemos controlar e aquelas que nós não podemos. Como reagimos e como agimos? Isso é caráter. Quem nós somos de fato? Quem nós somos de verdade? Deus quer fazer de nós homens e mulheres semelhantes a Jesus Cristo. O fruto então do Espírito, que deve caracterizar o crente, o que deve ser visível no crente que teme a Deus, no crente que abre o seu coração para que o Espírito tome conta de tudo, é amor. Já falamos do amor, a lei do amor, alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrar é mandamento. Eu sei que você tem motivos para murmurar, para reclamar. Eu também tenho os meus. Mas Deus diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos no privilégio de serem feitos e chamados filhos de Deus. Alegrai-vos. Característica do crente: uma pessoa alegre, não um tonto, um bobo, um palhaço, não é isso. É uma pessoa alegre, independente das circunstâncias. Não alguém que não considera as circunstâncias. Aconteceu uma tragédia, eu estou rindo. Não, não é isso, irmãos. Eu sinto os problemas, eu sinto as perdas, eu sinto as más notícias, mas o crente verdadeiro, ele não se abate, ele está alegre, mesmo em meio às dificuldades. Paz, puxa vida, hein? Característica do crente: eu não tenho paz. Então, meu irmão, minha irmã, alguma coisa está errada, porque o Espírito de Deus, ele quer produzir em nós paz. Deixe-nos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Nossa vida deveria ser caracterizada por paz, verdadeira paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. É o Espírito de Deus promovendo em nós aquilo que nós devemos ser. O mesmo Espírito que nos leva ao lugar que nós devemos estar, o mesmo Espírito que dá a nós, que nos dá a mensagem que devemos pregar, é o Espírito que promove em nós aquilo que devemos ser, a pessoa que devemos ser, o crente que devemos ser. E assim viver por modo digno de Cristo e também por modo digno do Evangelho. Bom, o dom do Espírito
é salvação. Nós temos os dons do Espírito que falam de serviço. Deus repartiu a cada um como Ele quis. Cada um de nós tem dons, ou pelo menos um dom, e esse dom é para servir os irmãos, é para servir a igreja. Mas nós temos aqui o fruto do Espírito, a graça do Espírito, que está relacionado com o caráter cristão. Eu mencionei isso porque, irmãos, nós damos muita ênfase para os dons. Para o dom da vida, o dom que Deus nos deu quando nos salvou, e os dons espirituais. Aquilo que é o trabalho, não é? E nós às vezes negligenciamos a graça do Espírito em nós, o fruto do Espírito em nós. Que nós possamos, olhando para esses aspectos, né, e quem sabe a gente possa aprofundar em alguns deles, né, amanhã ou depois. Eu não tenho certeza que rumo nós vamos tomar nesses estudos, se nós vamos no capítulo 6 ou se nós vamos analisar um ou dois ou três mais profundamente desses aspectos do fruto, que é um único fruto. O Espírito de Deus produz em nós algo perfeito e completo. E aqui há alguma coisa importante, interessante. É claro que é visto em nós algumas características mais e menos, né? Um irmão é mais pacato, mais paciente, o outro é mais amoroso. Mas o que dita a nossa espiritualidade não é aquilo que se destaca em nós. Porque lá no mundo também as pessoas se caracterizam por uma ou outra dessas coisas. Faça uma lista dos dons e dê notas. Então, o amor, eu vou dar a nota, eu vou falar hipotético, não vou falar de mim não, viu? O amor eu vou dar a nota 5. Está difícil amar as pessoas hoje, né? E vai lá, continua. Alegria, eu dou a nota, né, maior um pouquinho. Paz, vai colocando nota. Aí teve um deles lá que você colocou nota 2. Está aí o seu ponto. Está aí o nível de espiritualidade, porque o Espírito de Deus produz um fruto completo e perfeito. Você tem que trabalhar isso. Ele pode produzir tudo nota 10, mas ele não vai produzir em você amor e deixar de produzir alegria. Não, ele te dá tudo completo quando você der espaço, quando você deixar o Espírito Santo tomar conta. Então se tem algum desses aspectos que você não vê na sua vida, opa, alguma coisa está errada. Ah, mas eu sei amar, eu amo muito as pessoas, mas não é nada longânimo, não tem domínio próprio. Essa análise é interessante para a gente fazer isso mesmo. Aonde está? Aonde que eu estou nessa questão de espiritualidade? Como que está o meu caráter? E aí começa a trabalhar onde há alguma deficiência, não é? Não vamos negligenciar a graça ou as graças que o Espírito Santo quer promover em nós. Bom, vamos falar então um pouquinho desses 9 aspectos, resumidamente. E se o Senhor permitir, a gente fala de um ou dois mais aprofundado a partir de amanhã, né? Amor, vamos começar pelo amor. Paulo começa pelo amor e de fato do amor depende todos os demais aspectos deste único fruto do Espírito. O amor é o que deve reger as nossas vidas. Deus é amor, nós devemos ser amor, nós devemos amar, nós sabemos amar, porque Ele nos amou primeiro. Eu vou ler 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência
desaparecerá. O amor é o maior dos dons de Deus, os dons que Deus reparte conosco. E onde nós vimos a plenitude do amor? Eu não vou demorar aqui, que nós já falamos um pouquinho disso, né, quando falamos da lei do amor, mas onde nós vimos a plenitude deste aspecto do fruto do Espírito em nós? O amor foi revelado na sua maneira mais perfeita na cruz de Cristo. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus está derramado em nossos corações. Lendo esse texto, o amor de Deus, Ele derramou em nós o seu amor. Não há razão para nós darmos desculpas. Não há razão para justificar a falta de amor. Podemos amar assim como Deus nos amor. E podemos orar, podemos cultivar este amor, podemos pedir que Deus possa aumentar em nós este amor. Filipenses 1:9. Isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento e em todo discernimento. Amor, mais uma vez eu vou dizer, não é um sentimento simplesmente. Amor é algo racional, inteligente. Eu oro, diz o apóstolo, eu peço em oração que o vosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento e em todo discernimento. Então, o amor é o primeiro aspecto deste fruto que o Espírito Santo quer produzir em nós. Depois nós temos alegria e paz. Quem vive neste ambiente do amor, quem vive na esfera do amor, muito facilmente vai ver na sua vida alegria e paz, que não se abalam com circunstâncias. O amor vence todas estas coisas. O amor, ele traz consigo alegria e paz. Quando o amor verdadeiro, o amor divino, o amor de Deus se encontra em nossas vidas. Um otimismo santo, não é? Uma esperança santa, uma esperança verdadeira, de que de fato todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, nós precisamos crer mais naquilo que nós professamos, naquilo que lemos, naquilo que repetimos. Alguma coisa acontece, todas as coisas cooperam para o bem, mas estou aflito, perdi a paz, perdi a alegria, porque as circunstâncias estão me corrompendo, me sufocando. Creia na palavra de Deus, tudo coopera para o bem. Senhor, alguma coisa boa tem aqui, e Deus vai mostrar em algum momento o livramento que Ele te deu, a bênção que Ele colocou diante de você, mas creia. Alegria e paz. Vamos prosseguir, mesmo junto ou em meio às dificuldades. Filipenses 4:7, a paz de Deus que excede todo o entendimento. A paz de Deus, ela vai além daquilo que é racional, né? Nós podemos desfrutar de paz mesmo no meio da tormenta. Mesmo no meio da tormenta. Conta a história de um navio de passageiros, né? E no meio de um naufrágio, no meio de uma tempestade, perdão, não era naufrágio, no meio de uma tempestade, então todos apavorados, porque as ondas eram muito grandes, o vento era muito forte, e havia uma menininha num canto, mesmo com o navio, o barco balançando de um lado para o outro, e uma senhora chegou e falou: olha, você não está com medo? Você quer que eu te leve para sua mãe? Você não está com medo? A menininha continuou brincando com as suas coisinhas e falou: não, meu pai é o capitão do barco, eu confio nele. Não importa a tempestade, as ondas, o vento, o papai que está lá na cabine de comando, pode ficar tranquila, a senhora também. Ele é um ótimo capitão, já passou por mais piores do que esse.
E nós precisamos confiar em Deus, irmãos. Olha, se alguém vier e disser, você não está preocupado, você não está aflito, você não está correndo de um lado para o outro, não. Meu Deus é o soberano. Nada vai acontecer sem que Ele queira ou sem que Ele permita. Eu estou nas mãos dEle. Os sofrimentos neste tempo presente não se comparam com aquilo que receberemos em glória. Então, amor, alegria e paz. Esses três aspectos do fruto, eles falam do nosso relacionamento com Deus, percebe? Amor, alegria e paz. Vem de Deus essas coisas. Diferente dos outros, em algum aspecto. Esses três falam dessa proximidade. Eu penso que quanto mais perto de Deus, quanto mais perto de Deus, quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais amor, mais alegria, mais paz. Um amor inteligente, uma alegria baseada em conhecimento e uma paz também baseada naquilo que Deus revela a nós na sua palavra. Depois nós temos longanimidade, benignidade, bondade. Longanimidade, benignidade, bondade. Esse aqui talvez fale de algo que diz respeito a eu e o outro, eu e o meu próximo, eu e o meu vizinho. Longanimidade, perseverar corajosamente sem desistir. Longanimidade é longo ânimo. Sabe? Vamos lá. Deu errado de novo. Vamos continuar. Perseverar corajosamente sem desistir. Benignidade, brandura. E bondade é o amor em ação. O amor que se mostra em atitudes. E a Bíblia nos ensina a amar não de palavra, mas em atitudes, de fato e de verdade. Nós não vamos entrar em detalhes desses, eu queria só mencionar mesmo. Depois nós temos fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso diz respeito a nós mesmos. Eu e eu. Fidelidade, confiabilidade. Outras versões dizem fé, Mas fidelidade talvez é o melhor aqui. A nossa prontidão em servir com fidelidade, sermos confiáveis, estarmos à mão, estarmos prontos. Quando Deus chamar, eis-me aqui, Senhor, envia-me. E essa talvez é uma pergunta pertinente. Quem aqui está pronto se Deus chamar? Não estou chamando para ir para a glória, não. Isso é bom demais, Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Morrer é lucro. Se a gente acreditasse nisso também, é verdade. Eu creio, morrer é lucro. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas se o Senhor nos chamar à sua obra, se o Senhor nos chamar a fazer algo que vai ser difícil, se o Senhor nos chamar a corajosamente testemunhar, estamos prontos, estamos preparados para deixar tudo em nome do Evangelho, em nome do Reino, pelo bem da igreja? Fidelidade, mansidão. Mansidão, eu encontrei aqui em um dos dicionários lá, é o uso correto de poder e autoridade. Mansidão é poder sob controle. Olha só. E a gente pensando que os mansos eram os touros, aquele homem é muito pacato, é muito manso. A gente fala, ele é um bobão, Não, mansidão é força, é poder, mas sob controle. Não é essa coisa descontrolada que muitos têm por aí, Os brigões, aqueles que são muito bravos, Mansidão é poder.
o uso correto de poder e autoridade, domínio próprio, autocontrole. Então nós vemos mansidão, fidelidade. Mansidão não é o mesmo que fraqueza, de maneira nenhuma. O Senhor Jesus disse, né? Eu sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Quem mais poderoso do que o Senhor Jesus? Olha, todo este poder é sob o domínio daquele que disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Porque quando aquele soldado lhe esbofeteou no rosto do Senhor com uma palavra, poderia ter exterminado aquele homem, mas ele disse: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Ou diante do traidor que veio com um grupo de soldados vendendo o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, e o Senhor Jesus poderia ter exterminado, lançado aquele homem no mais profundo abismo de trevas, e o Senhor diz: amigo, a que vieste? Puxa vida, mansidão, poder sob controle. Nós precisamos muito de mansidão. Nós precisamos, irmãos, e o tempo corre, não é? Já está 10 minutinhos para terminar. Eu vou avançar então, versículo 25, 26 do capítulo 5. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Nós precisamos cultivar esse fruto. Na verdade, nós precisamos criar o ambiente propício para que este fruto cresça mais e mais. Eu não sei se é correto, mas eu penso que nós podemos dizer que, assim como o fruto de uma árvore frutífera, ela não cresce em qualquer ambiente, ela depende do clima. Há alguns frutos que vão ser produzidos com mais facilidade no sul, há outros que nascem com mais facilidade no Nordeste. No Nordeste, coitado, quase não nasce nada, não tem chovido muito, né? Mas os frutos, eles dependem do ambiente. E o homem muitas vezes faz estufas para poder criar um ambiente propício para que aquela planta ela desenvolva mais rápido e ela possa produzir mais. O homem tem investido muito em tecnologia, em coisas que podem fazer com que o fruto possa produzir mais e mais. Nós temos vivido uma época em que o Brasil tem produzido muitos grãos, milho, soja. É a tecnologia. Eles vão criando a maneira e modificando algumas coisas. Então, eu quero pensar que também o fruto não vai crescer de qualquer maneira em nós, se nós não prepararmos o ambiente, se nós não prepararmos a nossa vida, se nós não cultivarmos. O que é cultivar? É adubar, é aguar, é proporcionar tudo aquilo que o Espírito espera para que Ele possa produzir em nós o seu fruto. E assim ele cresça com abundância e ele possa ser para a bênção de todos. Devemos andar em Espírito. Se vivemos em Espírito, se temos nova vida por causa do convencimento do Espírito, se habita em nós esta pessoa divina, o Espírito Santo, então ande em conformidade com os passos do Espírito. E o que isso quer dizer? Eu tenho que caminhar com Ele, nem na frente, nem atrás, com o Espírito. Cada passo que Ele dá, eu dou também. Cada mudança que Ele promove, eu vou acompanhar. Andemos
também no Espírito. Talvez qual é a maneira prática disso, irmãos? Nós estamos tentando trazer coisas práticas que nós podemos chegar em casa e começar a aplicar nas nossas vidas, para que eu veja mais desse fruto, para que a minha nota não fique em 2, que eu possa aumentar isso para o 10, né? O fruto seja nota máxima. Então, é o estudo da palavra, claro, alimento, direção, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, ela me fortalece. Achadas as tuas palavras, logo as comi, elas se tornaram parte de mim. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar, e tantos outros textos que mostram para nós o valor, a importância da palavra de Deus. Como que eu posso andar também no Espírito? Primeira coisa, estudando, lendo, meditando, amando a lei e podendo dizer com o coração honesto: quanto amo a tua lei, é a minha meditação dia e noite. A oração que se manifesta em súplicas, em adoração, um momento de levantar os olhos aos céus e falar com Deus. A oração é a respiração da alma, é a respiração da nova vida. Quando nós não estamos orando, há uma deficiência. Eu não sei se mencionei isso aqui, mas os últimos dias do meu pai, ele não ficava sem o oxigênio. Depois de uma cirurgia, ele teve um linfoma, não saiu do hospital, foi para a UTI, entrou em coma, saiu do coma. E foram dias difíceis para ele, para nós também, mas quando foi para o quarto, graças a Deus, não ficava sem oxigênio. E eles tiveram que arrumar uma mangueira, porque aquele oxigênio fica na parede, né? Eles tiveram que arrumar uma mangueira para ele poder ser levantado da cama, colocado na cadeira de rodas e levado até o banheiro. Porque um minutinho sem oxigênio, já lhe faltava o ar. E nós não oramos. Temos vidas de oração. Como que nós vamos produzir o fruto? Como que nós vamos andar em espírito? Como que nós vamos ver o Senhor agindo em nós? A nossa vida de oração a reunião de oração é menos frequentada. A reunião que nós temos antes da pregação do Evangelho, uma reunião para que nós possamos orar por aquele momento de evangelismo, por aqueles que estarão conosco. Quem vai na reunião de oração? Pelo menos na Emberaba nós temos uma meia horinha de oração. Onde estão os irmãos? E já fica um puxão de orelha para eles, né? Quando eles veem um vídeo aí. Cadê os irmãos? Para interceder, para orar, para suplicar em favor dos ouvintes que virão, ou dos vizinhos que mesmo não vindo, estão ouvindo a palavra. Palavra de Deus, oração, adoração, louvor. Aqueles dois aspectos que nós já mencionamos. Um, por aquilo que Deus fez. Outro, por aquilo que Ele é. Elogiar, conhecer a Deus. Irmão, eu não posso elogiar a Deus se eu não sei quem é Deus. Eu não posso falar dos atributos de Deus se eu nem conheço os atributos de Deus. Eu não posso agradecer pelo que Ele fez por mim se eu mal sei o que Cristo fez, o que Deus fez. E como que eu vou produzir fruto se eu não estou andando no Espírito? Se a minha vida está mais envolvida com o mundo e com as coisas normais deste mundo, não estou falando coisas pecaminosas, não, coisas lícitas, mas essas coisas tomam maior tempo. Uma comunhão verdadeira com Deus, uma proximidade com Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus, experiências reais com Deus. É muito triste viver uma vida cristã e apenas se alegrar ou ter esperança por causa da experiência do outro. Cada um de nós precisamos de experiências verdadeiras
pensando, apenas confiando nas experiências que o meu irmão tem com Deus. Eu quero as minhas experiências com Deus. Eu quero a minha proximidade, a minha comunhão com Deus. Eu não posso viver no fruto do outro. Nós podemos produzir frutos. E assim, o que você tem que começar a fazer? Começa a tirar as ervas daninhas, aquilo que atrapalha o fruto. Mas não vamos fazer igual lá em Pirassununga, no tempo que eu morei lá, eu plantei no meu terreno algumas árvores frutíferas. Limão, laranja, eu tinha um pé de acerola também. E eu plantei os 2 pés de limão e logo eles cresceram, e logo começaram a dar fruto, mas deu aquele problema que alguns chamam de ferrugem, né? As folhas assim, o fruto ficou pequenininho, seco. E eu peguei um daqueles frutos, levei lá na agro, qualquer coisa lá, e falei: olha, eu estou com esse problema, o que eu posso fazer para resolver? Eu quero ver muito fruto, gente. E aí o homem falou assim: quantos hectares você tem plantado de limão? Eu falei: quantos hectares? Eu falei: não, moço, é 2 pezinhos de limão que eu tenho lá no quintal. Ele falou: 2 pés de limão? Espera aí que eu tenho o melhor remédio. Foi lá dentro, voltou com um machado desse tamanho. Falou: meu filho, corta esses pezinhos e vai comprar limão na venda, que é muito mais barato. Agora nós precisamos cuidar dessa árvore, que não tem outra. Não tem como comprar na venda, não tem como pegar do meu irmão, eu tenho que cuidar do meu, para que o Espírito de Deus possa produzir em mim o seu fruto.